Ministro Celso de Mello pede transparência e investigação de novo áudio da JBS. As graves insinuações que transparecem dos diálogos mantidos mostram-se tais insinuações impregnadas de elementos que, se não forem cabalmente esclarecidos, culminarão por injustamente expor esta corte e os magistrados que a integram. Ministro Luiz Fux defende a prisão dos delatores da JBS. Esses participantes dessa cadeia criminosa confessaram diversas corrupções, que eles passassem do exílio nova-iorquino para o exílio da Papuda. Presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, diz que novo áudio agride o Supremo Tribunal Federal. Agride-se de maneira inédita na história do país a dignidade institucional deste Supremo Tribunal e a honorabilidade de seus integrantes. Joesley Batista e Ricardo Saldi pedem desculpas e dizem desconhecer qualquer ato ilícito de ministros do STF. Plenário do Supremo decide que União terá que ressarcir estados por erro nos repasses de valores para manutenção do ensino fundamental. Justiça do Amapá suspende efeitos do decreto que previa a extinção da Reserva Nacional do Cobre Associados. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Boa noite. O pedido de investigação feito pela ministra Carmen Lúcia, presidente do STF, ao tomar conhecimento das menções a ministros da Corte em gravações de Joesley Batista, foi defendido pelo ministro Celso de Mello. O decano falou sobre a conduta da presidente na abertura da sessão plenária desta quarta-feira. Quero registrar o meu respeito pela pronta e firme iniciativa de Vossa Excelência em relação às providências cuja adoção impunha-se como medida de imperiosa necessidade, seja em face da comunidade jurídica, seja, sobretudo, em face e em respeito aos cidadãos desta República. Estou certo de que foram providenciais e inteiramente adequadas as medidas que Vossa Excelência adotou ao solicitar, com estrito respeito ao que dispõe a nossa legislação, plena e integral apuração dos fatos gravíssimos mencionados pelo senhor Procurador-Geral da República, referentes a esta Corte e aos ministros que a integram, sobre quem não pode pairar uma dúvida sequer, por mais tênue que seja, a propósito de sua respeitabilidade, de sua integridade moral e profissional, de sua honorabilidade e de sua mais completa isenção e imparcialidade. O ministro decano também defendeu a apuração sobre o que ele chama de graves insinuações. A necessidade de apuração dos fatos em causa traduz uma exigência não só de ordem jurídica, mas sobretudo de caráter ético. Eis que as graves insinuações que transparecem dos diálogos mantidos por determinados agentes colaboradores, mostram-se tais insinuações impregnadas de elementos que, se não forem cabalmente esclarecidos, culminarão por injustamente expor esta Corte e os magistrados que a integram ao juízo severo, ao juízo inapelável e ao juízo negativo da própria cidadania. Daí a exigência, senhora presidente e senhores ministros, daí a exigência de transparência e de transparência absoluta na investigação em torno da realidade daquelas afirmações.
E cito Vossa Excelência, em respeito ao direito dos cidadãos brasileiros a um judiciário honrado. Como Vossa Excelência bem enfatizou em sua nota dirigida ao país, o que permite relembrar, nesse mesmo sentido, a preocupação sempre externada por esta Corte em diversas ocasiões, quando proclamou com absoluta certeza moral que os cidadãos desta República têm o direito de exigir que o Estado seja dirigido por administradores íntegros, por legisladores probos e por juízes incorruptíveis. É por isso, senhora ministra Carmen Lúcia, é por isso que se impõe repelir qualquer pretensão ou mesmo ensaio de tratamento sigiloso da investigação em torno dessa delicadíssima matéria trazida a lume pelo senhor Procurador-Geral da República, pois, em tema tão sensível como esse, somente a visibilidade plena poderá legitimar aos olhos dos cidadãos desta República as conclusões da apuração reclamada, cuja eficácia certamente será maior se da tarefa investigatória incumbirem-se em atuação harmoniosa e convergente essas duas importantíssimas instituições da República, que são o Ministério Público Federal e a Polícia Federal. O ministro Luiz Fux também se manifestou e defendeu a prisão dos delatores, que, segundo ele, ludibriaram o Ministério Público e atentaram contra a justiça brasileira. Esse episódio de ontem, que foi difundido de forma transparente pelo excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, revelou que esses partícipes do delito que figuraram como colaboradores, eles ludibriaram o Ministério Público, eles degradaram a imagem do país no plano internacional, eles atentaram contra a dignidade da justiça e eles revelaram a arrogância dos criminosos do colarinho branco. De sorte que eu deixo ao alvedrio do Ministério Público a opção de fazer com que esses participantes dessa cadeia criminosa, que confessaram diversas corrupções, que eles passassem do exílio nova-iorquino para o exílio da Papuda. Em pronunciamento oficial, a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, afirmou que o novo áudio da JBS agride o Supremo Tribunal Federal. Agride-se de maneira inédita na história do país a dignidade institucional deste Supremo Tribunal e a honorabilidade de seus integrantes. A ministra Carmen Lúcia também pediu investigações rápidas e transparentes em respeito ao direito dos brasileiros a um judiciário honrado. Enviei ao diretor-geral da Polícia Federal e ao Procurador-Geral da República ofícios exigindo a investigação imediata, com definição de datas para início e conclusão dos trabalhos, a serem apresentados com absoluta clareza a este Supremo Tribunal e à sociedade brasileira, a fim de que não fique qualquer sombra de dúvida sobre a dignidade deste Supremo Tribunal Federal e a honorabilidade de seus integrantes. A Polícia Federal informa que já encaminhou o ofício da ministra Carmen Lúcia para instauração de inquérito. O conteúdo da gravação dos executivos da JBS, liberada pelo ministro Edson Fachin, sugere possível conduta criminosa do ex-procurador da República, Marcelo Miller, que teria atuado em favor dos colaboradores da JBS antes de pedir exoneração do cargo para trabalhar em um escritório da advocacia. O Supremo Tribunal Federal liberou 4 horas de gravação de conversas entre os executivos da JBS. Em um dos áudios, Joesley Batista diz a Ricardo Saldi que a intenção é usar Marcelo Miller, ex-procurador da República, que fechou o acordo de leniência com a JBS, para chegar até Rodrigo Janot. Por isso é que eu quero, nós dois, temos que estar 100% alinhados. Nós dois e o Marcelo, entendeu?
para nós. Nós dois temos que operar o Marcelo direitinho para chegar no Janot e pá, que nós temos, eu acho, é o que eu falei para Fernanda, é o que eu falei para nós nunca podemos ser o primeiro, nós temos que ser o último. Nós não podemos ser. Nós temos que ser a tampa do caixão. Disse para Fernanda, nós não vamos ser nunca quem vai dar o primeiro tiro. Não vai ser quem vai dar o último tiro. Não vai ser quem vai bater o prego da tampa. Isso. E é o seguinte, nós vamos conhecer o Janot, nós vamos conhecer não sei quem, e quem é que precisa do quê? Joesley e Saldi demonstram interesse em delatar o esquema de corrupção em que estão envolvidos. Pois é, senador. O Marcelo deu uma tarefa para a casa, nós mostramos que isso é muito fácil, ele quer mais ele. E recontou para o Janot que a gente tem muito mais para entregar. Vamos lá. O top era o tempo. Cuidado do tempo. Vamos dar um passo atrás. Sim, na minha cabeça. O Marcelo é do MPF. Ponto. O Marcelo tem linha direta com o Janot. Quando eu falo Janot, é Janot, Pelela. Não. Falei a mensagem. É tudo a mesma coisa. MPF é Janot, Pelela. Qual o nome daquele outro? É o. Isso. É o seguinte. Não, Janot, Pelela. Ricardo, nós somos joia da coroa deles. O Marcelo já descobriu e já falou com o Janot. O Janot, nós temos o pessoal que vai dar todas as provas que nós precisamos. Ele já entendeu isso. Em outro trecho, Joesley diz a Saldi que ninguém seria preso. Ô, gente, é o seguinte, eu queria falar para vocês o seguinte, ó. Eu não vou ser preso. Ninguém nem vai ser preso. Não vai ter diretor nosso preso. Nós não vamos ter problema. Assim, não tem nenhuma chance disso acontecer. O ministro Edson Fachin justificou que o sigilo do áudio foi suspenso por se tratar de uma conversa gravada e disponibilizada pelos próprios interlocutores, Joesley Batista e Ricardo Saldi. Com base nessas gravações, a Procuradoria-Geral da República vai apurar indícios de omissão de informações sobre crimes no acordo de delação. Na última sessão, à frente do Conselho Superior do Ministério Público Federal, Rodrigo Janot comentou o que levou a revisar o acordo de colaboração da JBS, além dos indícios de irregularidades. Todas as questões que eu enfrentei muito mais por medo de errar, medo de me omitir, medo de decepcionar a minha instituição, do que por coragem de enfrentar esses enormes desafios. Em nota, Joesley Batista e Ricardo Saldi pedem desculpas aos ministros do STF e afirmam que o que falaram não é verdade e o que fizeram foi um ato desrespeitoso e vergonhoso e que desconhecem qualquer irregularidade envolvendo ministros do STF. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Plenário do STF decide que a União terá de ressarcir estados por erro nos repasses de valores para a manutenção do ensino fundamental. A gente volta já já. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a União deve ressarcir estados por erro em valores repassados para a manutenção do ensino fundamental e qualificação dos professores. O Fundef era um fundo de apoio ao ensino fundamental que foi extinto em 2007 e previa que os estados deveriam pagar um valor mínimo anual por aluno. Caso o estado não conseguisse arrecadar o valor mínimo, a União deveria complementar a diferença. Os estados da Bahia, Sergipe, Rio Grande do Norte e Amazonas entraram com ações no Supremo, alegando que durante a existência do Fundef, a União repassou menos dinheiro do que deveria. Não é aceitável uma alternativa hermenêutica que permitiria à União, depois de calculados os valores mínimos de cada estado, discricionariamente eleger o menor e não repassar nada.
repassou quanto quis, repassou quanto achou que cabia no orçamento. A Advocacia Geral da União alegou que o cálculo era feito por Estado. Em nenhum exercício financeiro, a União deixou de complementar. E complementou dentro das balizas legais. Não se teve aí a intenção de burlar de forma alguma a metodologia de cálculo, inclusive destacada na nota técnica da Secretaria do Tesouro Nacional, que foi acostada aos autos, a nota técnica 01 de 2005, explica exatamente esses cálculos, relaciona todos os valores mínimos adotados ao longo desse período, 97 a 2006. A maioria dos ministros entendeu que o valor a ser pago pela União deveria ter levado em conta a média nacional por aluno. Com isso, a União deve ressarcir os estados dos valores que ficaram faltando. O valor mínimo anual por aluno, de que trata o artigo 6º, parágrafo 1º da Lei 94/2496, deve ser calculado levando em conta a média nacional. Estou acompanhando no conhecimento das ações civis originárias e propondo parcial procedência com a finalidade de condenar a parte ré ao pagamento indenizatório da diferença entre os valores de complementação devidos orçados com fundamento no Decreto 2264 de 1997 e na fórmula de cálculo apresentado pelas partes autores durante o exercício financeiro de 1997 a 2007. Soma-se a receita de todos os fundos, divide-se pelo número de matrículas em todo o país e calcula-se um número, que é a média nacional. E, naqueles estados e municípios em que esta média não tenha sido atingida, a União deve complementar. Tenho que, pela natureza deste fundo estabelecido, que é exatamente para se fazer a redistribuição, o seu caráter distributivo, e se determinar que haja em todos os estados e no Distrito Federal esta equalização que se faz com a União estabelecendo o critério, segundo foi interpretado aqui, julgar parcialmente procedente o pedido formulado na ação civil 648 do município da Bahia, por entender, como também já foi afirmado, que não seria o caso de se reconhecer pagamento devido a título de indenização, até porque neste caso haveria um duplo pagamento. E o gasto feito pelo Estado, neste caso, já será devidamente compensado pelo reconhecimento do fundamento do pedido e, portanto, da procedência do que nele se contém. Os ministros ainda frisaram que o valor que a União irá repassar à Bahia, Amazonas, Sergipe e Rio Grande do Norte deverá ser usado exclusivamente na educação. Candidato não pode ser eliminado de concurso público com base em inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado. A decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília. Os desembargadores aqui do TRF da Primeira Região confirmaram uma sentença que determinou o retorno do candidato a uma seleção para a contratação de temporários do Exército Brasileiro. A União Federal alegou que o candidato respondia a processo criminal e não poderia seguir no concurso. Mas a relatora utilizou jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que candidato que responde à ação penal ainda não transitado em julgado pode sim participar de seleções públicas. O Tribunal Superior do Trabalho condenou uma emissora de TV em Santa Catarina a pagar adicional de função por cada atividade exercida por um radialista. Ficou comprovado que o profissional exercia diversas funções, além da que foi admitido. O Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina havia entendido que, apesar de o radialista exercer várias atividades, só poderia receber o pagamento de uma gratificação. Na ação, o profissional alegou que foi admitido na função de operador de câmera, mas acumulava o serviço de iluminador, além de motorista e editor. Por isso, queria o pagamento de adicional de acumulação por todas as funções exercidas. Já a empresa se defendeu, dizendo que o trabalhador
vereador só realizava as atividades previstas em contrato. O radialista recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator na terceira turma, ministro Maurício Godinho Delgado, aceitou o recurso, esclarecendo que o TST tem entendimento de que o profissional radialista, que acumule mais de 2 funções dentro de um mesmo setor, tem direito aos adicionais de quantas forem as funções acumuladas. Além disso, o ministro citou a lei que regulamenta a profissão de radialista, que estabelece o pagamento de um adicional mínimo por função acumulada. O entendimento foi seguido por unanimidade, determinando o pagamento ao profissional de adicional de acumulação por todas as funções realizadas. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, determinou que as cópias dos depoimentos dos colaboradores João Santana, Mônica Moura e André Luiz Reis de Santana sobre a campanha eleitoral de Fernando Haddad à Prefeitura de São Paulo nas eleições de 2012 sejam remetidas à Justiça Federal de São Paulo e não mais à Justiça Federal do Paraná, como havia designado em 10 de maio. A defesa de Haddad sustentou que na colaboração premiada, os publicitários disseram ter recebido recursos não contabilizados do Grupo Odebrecht e de empresa ligada a Eike Batista para quitar dívidas de campanha do candidato do Partido dos Trabalhadores e que tais fatos não têm relação com a Operação Lava Jato. Ao reconsiderar a decisão, o ministro Fachin afirmou que é possível verificar que os fatos realmente não têm conexão com a Operação Lava Jato. E no próximo bloco do Jornal da Justiça. Justiça do Amapá suspende efeitos do decreto que prevê a extinção da Reserva Nacional do Cobre e Associados. A gente volta já já. Justiça do Amapá suspende os efeitos do decreto de extinção da RENCA, Reserva Nacional do Cobre e Associados. A decisão atende a pedido do Ministério Público Federal no Estado. O decreto de extinção da Reserva Nacional do Cobre e seus associados, que autorizava a exploração mineral na região da Amazônia, está suspenso por 120 dias. A decisão é do juiz federal Anselmo Gonçalves, que atendeu ao pedido do Ministério Público Federal no Amapá após repercussão negativa em todo o mundo sobre os efeitos da medida. Para o magistrado, o que se espera das autoridades públicas é que combatam condutas criminosas, não que as legalizem ou regularizem. O juiz que analisou o caso diz que é flagrante a inconstitucionalidade da norma. Ele observou que espaços protegidos não podem ser alterados ou suprimidos por decreto, mas somente por lei. A Justiça determinou um amplo debate com as comunidades afetadas, porque elas podem sofrer com a exploração mineral clandestina. Até agora, elas não tinham sido ouvidas. A tragédia de Mariana, em Minas Gerais, foi relembrada pelo juiz para reforçar a posição de que uma reserva mineral não pode ser considerada isoladamente. Ela faz parte de um ecossistema que se desequilibra naturalmente, afetando a vida de todos. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral iniciou o julgamento que pode cassar o mandato de uma vereadora eleita em outubro do ano passado na cidade de Guaxupé, em Minas Gerais. Os ministros analisaram um recurso do Ministério Público Eleitoral contra Luzia Angeline Silva. O Ministério Público acusava Luzia de estar inelegível por ter sido condenada por improbidade administrativa e ter os direitos políticos suspensos. Em outubro de 2016, quando aconteceram as eleições municipais, a decisão que condenou Luzia estava suspensa por liminar. Mas a sentença voltou a valer após o pleito e antes da política ser diplomada. Por isso, o Ministério Público pedia que fosse considerada a inelegibilidade superveniente, que é quando fatos ocorridos após a votação deixam o candidato inelegível. O relator do caso no Tribunal Superior Eleitoral, ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, negou o recurso do Ministério Público por entender que mesmo o TRE de Minas Gerais, tendo condenado a política por improbidade administrativa, a sentença não era suficiente para deixar Luzia inelegível. A minha proposta é de recurso especial ao qual se nega provimento, mantendo-se, por fundamento diverso, a conclusão da Corte Regional quanto ao desprovimento do recurso contra a expedição de diploma. O ministro Luiz Fux, que presidia a sessão, iniciou divergência para cassar o mandato de Luzia. Para o ministro, como a política disputou as eleições municipais amparada por liminar,
cabe o caso de inelegibilidade superveniente. Essa causa já existia, ela apenas foi suspensa e ressurgiu, como destacou o Ministério Público, no momento em que se diplomaria o eleito. Então, eu destaquei, no meu modo de ver, o exercício constitucionalmente legítimo do mandato eletivo reclama a ausência de mácula ou de restrição ao estado jurídico de elegibilidade do candidato eleito durante todo o processo eleitoral. Reto citado entendimento se ancora nas circunstâncias de ordenamento jurídico 4 não contemplar uma autorização genérica para o exercício do ius honorum somente aqueles candidatos que preenchem as condições de elegibilidade e não incorrem em quaisquer das hipóteses de restrição desse direito. A divergência foi seguida pelo ministro Napoleão Nunes Maia Filho. A chave da interpretação é a palavra superveniente. Algo que estava suspenso não é superveniente. Mas já existia. Surge a eficácia estava inoperante, mas a sua realidade estava colmatada, estava perfeita, estava completa. Após o voto do ministro Napoleão, o ministro Sérgio Banhos pediu vista do processo. O Jornal da Justiça fica por aqui. Outras notícias do Judiciário você acompanha amanhã, 13h, no Jornal da Justiça, primeira edição. Terminamos a edição de hoje com um trecho da fala da ministra Carmen Lúcia ao encerrar a sessão plenária. Declaro encerrada a presente sessão, desejando a todos um excelente Dia da Pátria e um ótimo fim de semana, se Deus quiser, sem novidades maiores no país. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.